vocês podem assistir depois, tá? E principalmente porque eu sei que normalmente a gente faz essas reuniões aqui e a gente não consegue ficar o tempo todo olhando para a tela. Porém, a gente vai falar sobre coloração pessoal, sobre contraste pessoal, sobre imagem, e vai ser importante que vocês vejam as imagens na tela. Então, talvez quem só esteja aí ouvindo a apresentação, algumas dúvidas podem surgir, mas depois vocês podem reassistir para daí conseguir ver todas as imagens e tudo, certo? Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Em modo de apresentação. Todo mundo conseguindo enxergar minha tela? Tudo bem? Qualquer Tudo. dúvida que vocês tiverem a qualquer momento, eu tô vendo aqui a carinha de vocês, vocês podem me perguntar, me interromper sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para quem nunca me viu, para quem é novo por aqui, eu sou a Thaís Forte, eu sou consultora de imagem e eu sou visagista também. Eu sou especializada em coloração pessoal, visagismo e identidade corporal. Então, hoje a gente vai falar especificamente de um dos pilares da consultoria de imagem, que é a coloração pessoal, tá? Falando da coloração pessoal, algumas de vocês já podem ter feito a coloração, saber o que é isso, mas eu vou passar rapidamente, só num geral, o que é a coloração. A coloração, ela é um grupo de cores que ficaria mais harmônico com a sua beleza. Às vezes a gente escolhe uma cor de roupa que não valoriza a nossa beleza. Não quer dizer que fique feio ou bonito, mas não fica tão harmônico. Algumas cores vão valorizar a sua beleza de uma maneira que você vai precisar de menos maquiagem, de menos intervenção. Algumas cores que você coloca na roupa vão deixar o seu rosto com menos manchas, com menos linhas de expressão, com menos olheira. Ai, nossa, é mágica. Não, não é mágica, não é misticismo também. O que acontece é que as cores elas refletem no rosto, principalmente o que a gente coloca em volta do rosto, sendo a cor do cabelo, sendo a cor da blusa, óculos, a maquiagem, tudo isso vai interferir. E muitas vezes a gente usa cores que não conversam com a cor da nossa pele, com a nossa aparência. E isso faz com que você fique com um rosto, às vezes, uma cutis cansada, com marcas de expressão mais aparentes. E eu descobri isso a duras penas. Eu fui loira, muito loira, durante 18 anos. E eu não ficava bem loira. Então eu vivia muito maquiada para conseguir suportar esse loiro que não me favorecia. Ahn, Dentro da. Até eu descobrir a coloração pessoal e daí eu mudar a cor do meu cabelo, né? Mas antes disso, olha, até minha mãe chegou. Bom dia, mãe. Tá atrasada, mãe? Então aqui nós temos só dois exemplos clássicos da coloração pessoal para que vocês tenham uma. Opa! Tem uma visualização, uma beleza de uma mulher morena e uma beleza de uma mulher loira. São 12 cartelas, mas aqui eu estou apresentando duas só para que vocês vejam bem a diferença. Essa mulher aqui, ela é de uma cartela de outono escuro, então ela vai se favorecer de cores mais escuras, mais terrosas, mais quentes, como marrons, alaranjados, amarelados. E essa beleza que é uma beleza de verão claro, ela vai se favorecer com cores mais azuladas, rosadas, mais claras. É nítido, só vendo pela aparência delas, como isso faz mais sentido. Ah, mas necessariamente, então, toda loira vai ser de uma cartela de verão e toda morena de uma cartela de outono? Não necessariamente. Existe um teste que nós fazemos onde nós descobrimos quais as cores que mais favorecem a beleza de cada mulher. Passando rapidamente, quando a gente pensa em cor, cor de qualquer coisa, cor da parede, cor de um objeto,
cor de cabelo, cor da roupa, cor da pele, cor do cachorro, cor de qualquer coisa. Tem três características principais. A primeira delas é a profundidade. A profundidade é quanto uma cor é clara ou escura. Então, tratando-se de pele, a gente tem desde uma pessoa extremamente branca até uma negra extremamente retinta, passando pelas variações. Dentro da cor de um objeto, por exemplo, um objeto ele pode ser mais claro ou mais escuro. Quando a gente mistura uma cor com preto, ela vai escurecendo. Quando eu misturo ela com branco, ela vai clareando. E isso é o que dá a profundidade das cores. Existe também a intensidade, que é uma segunda característica da cor. Uma cor ela pode ser muito vibrante, muito intensa ou muito apagada. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa embalagem aqui é um amarelo extremamente vibrante, forte, né? A gente vê uma intensidade na cor. Já a minha xícara aqui é um tom de amarelo muito fraquinho, muito mais apagado. Então, os dois seriam amarelos, mas esse aqui é mais intenso e esse aqui é mais opaco, mais suave. Na nossa pele, a gente também tem essa característica. Não estou falando de oleosidade, hein? Não tem a ver com oleosidade. Existem mulheres que têm um viço maior na pele, tem um brilho já natural. E tem mulheres que têm a pele mais opaca, mais apagada, mais mate. Aqui nesse exemplo aqui visual é nítido isso, como a moça de azul tem uma cutis muito mais viçosa e a moça de verde já tem uma pele muito mais suave, mais opaca. De novo, isso é uma característica que pode ter em qualquer pele, independente da cor da pele, não necessariamente porque ela é negra ou porque ela é loira, tá? Só um exemplo. E aqui nós temos o subtom, que é a terceira característica das cores, que é a temperatura. Isso aqui já é uma questão um pouco mais subjetiva, digamos assim, é um pouco difícil da gente compreender muito facilmente. O subtom é um tom que está abaixo da pele. Então, independente do tom da pele, ser moreno, ser negro, ser branco, eu tenho um subtom, uma cor abaixo dela, que vai dar uma diferença muito importante. Existem pessoas de pele quente e de pele fria. A pele quente, ela é mais amarelada. No caso, aqui, a moça da direita. E uma pele fria é uma pessoa que tem um subtom mais rosado. A pele, ela é mais ou acinzentada ou mais rosada. E isso faz muita diferença quando a gente vai usar cor de base, cor de corretivo, cor de maquiagem, cor de roupa e até o tom do loiro do cabelo. Porque às vezes você tem um tom de pele que é mais amarelado, que ele é mais quente, e aí você compra uma base, um corretivo que tem o subtom frio ou neutro frio. E aí você fica com aquela cara rosa de Peppa Pig e não funciona. Então, e acontece o contrário também. Você é mais rosadinha e acaba comprando uma base que é neutro quente ou quente. E aí você fica com a cara amarela, laranja, igual um tijolo. Tá indo no mesmo lugar que o Trump fazendo bronzeamento artificial, ficando laranja. Então, é ideal que a gente entenda o nosso subtom para que a gente não erre, principalmente esse aspecto, né, de maquiagem e de tom de cabelo. Existem tons de cabelo loiro, por exemplo, que são mais frios, como esse cabelo aqui, por exemplo. Ele é mais acinzentado. E existem tons de loiro que são mais amarelos, né, com cor mais de ovo, que seriam tons mais quentes. Bem, quando a gente fala de coloração pessoal, ah, essas características a gente faz uma avaliação para ver. Existem duas maneiras de fazer essa avaliação: ou presencial, que é a melhor possibilidade, ou online. No presencial, nós passamos tecidos na frente dos rostos. Eu vou pegar aqui para vocês verem, um minutinho. Durante um teste presencial, nós utilizamos bandeiras de tecidos coloridos na frente do rosto para ver qual é o efeito que as cores vão apresentar de efeito. É muito legal que quando a gente usa determinadas cores na frente do rosto, e se você é de uma determinada cartela ou não, ela reage de uma maneira.
não vai reagir da mesma maneira, porque no momento eu tô maquiada, eu tô com o cabelo solto, eu tô já com uma blusa com a gola alta, então assim, não vai reagir tanto. Mas, por exemplo, a minha pele, ela é quente, ela é mais amarelada. Então, quando eu coloco cores que são mais amareladas perto do meu rosto, eu não fico amarela. Já se, por exemplo, eu usasse cores frias, que seriam cores mais rosadas, perto do meu rosto, não vai dar muito efeito agora porque eu tô maquiada. Ia me dar um efeito. Ah, até dá, ó. Eu fico com mais olheira. Ele me puxa para baixo. E eu fico com o rosto mais pálido. Diferente daqui, que eu ganho até mais vida, eu ganho mais cor. E isso é uma coisa que acontece muito interessante quando a gente faz o teste presencial. Então, no teste presencial, a gente tem uma enorme quantidade de tecidos que a gente vai passando e vendo as reações para ver qual a cartela que a pessoa pertence. Online, é possível fazer esse teste? Sim e não. Por que sim e não? No online, nós normalmente pedimos fotos para as pessoas e elas nos passam essas fotos e a gente avalia e faz algumas modificações na foto para ver o efeito que dá. Só que essas fotos têm que ser tiradas de uma maneira muito específica, porque os celulares, eles mudam a câmera, ela faz um balanço, ela altera o subtom da pele, o contraste da pele, para que a imagem fique melhor. Então, é difícil tirar essas características da câmera do celular para a gente ter uma foto crua. Então, isso às vezes dá um efeito ruim, e quem vai analisar, às vezes, pode analisar errado, justamente porque a foto não está representando a realidade. Hoje em dia, eu já tenho mais de 5, 6 anos de experiência com coloração pessoal. Eu tenho um olho muito treinado. Então, eu facilmente olho para uma pessoa e eu já consigo identificar a cartela de alguém praticamente só olhando para a pessoa. Mas isso são anos de experiência. Muitas e muitas clientes que eu já analisei. Então, quando eu faço online, eu peço uma quantidade grande de fotos para cliente para que eu consiga tirar dúvidas e realmente chegar na cartela. Mas, no geral, é, não quero dizer isso de uma maneira arrogante, mas assim, não é ideal que a coloração seja feita online, porque a gente pode estar lidando com uma pessoa que não tem tanta experiência e ela não vai entender essas características quando ela vê numa imagem de celular. Eu, no caso, como faço isso há muito tempo, eu tenho segurança de falar, eu consigo fazer online, tá? Mas o ideal é presencial. Então, essas características que a gente viu aqui, a gente não consegue muito analisar simplesmente assim, só olhando. É lógico que a gente consegue ver a profundidade de uma pele. Eu consigo, e vocês também conseguem olhar e pensar, não, minha pele é mais escura, minha pele é mais clara. Consegue também olhar e ver se a pele é mais viçosa ou se ela é mais opaca. Agora, o subtom é muito, muito difícil fazer isso online, fazer isso aqui assim, ou se autoavaliar, porque existem peles que parecem que são amareladas, mas na verdade elas não são. Elas têm uma terceira possibilidade que seria o tom oliva. Então, o ideal para descobrir a temperatura de uma pele é efetivamente fazendo o teste com uma profissional. E agora, a gente vai para o que a gente veio fazer aqui hoje. Eu dei essa introdução total, porque são as principais características da coloração pessoal. E na coloração pessoal, além da gente descobrir a profundidade, a intensidade e a temperatura, a gente descobre o contraste pessoal. O contraste pessoal é uma coisa que vocês vão conseguir fazer aí sozinhas, ou com a minha ajuda aqui, mas é uma coisa muito simples e vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Mesmo sem saber a cartela propriamente dita, só sabendo o contraste pessoal, eu já garanto que vai ser uma informação muito legal para vocês no dia a dia. Bem, a primeira informação aqui do contraste é o que que é o contraste? Contraste é oposição de cores. Então, um preto e um branco são cores muito opostas. Uma cor muito escura e uma muito clara. Uma muito brilhante e uma muito apagada. Uma muito fria e uma muito quente. Essa oposição cria um contraste. Qualquer coisa que vocês olharem que tiver uma estampa aqui, por exemplo,
aqui uma estampinha de onça, tem um contraste. Eu tenho as manchinhas pretas, né, marrom, e um fundo amarelado. Isso dá um contraste. Eu tenho aqui um tecido com duas cores, uma mais escura, uma média e uma mais clara. Então, isso aqui também representa contraste de oposição. E a gente consegue ver contraste em qualquer coisa que tenha mais de duas cores. Como que a gente descobre o nosso próprio contraste pessoal? O nosso contraste, a gente vai utilizar ah, uma escala de tonal, essa escala aqui que vocês estão vendo, e a gente vai utilizar duas partes, dois combos para ver a diferença. O primeiro combo é raiz do cabelo, da cor natural do cabelo, a cor da sobrancelha e a cor dos olhos. Esse é um grupo. E o outro grupo é a cor da pele. Então, aqui a gente tem a Anne Hathaway, que está muito em alta no filme agora, O Diabo Veste Prada, né? Ela tem a pele muito clarinha, a raiz do cabelo super escura, os olhos escuros, a sobrancelha escura. A pele dela deve estar aqui na escala entre um e 2, mais ou menos. Já a raiz do cabelo, os olhos e a sobrancelha já estão aqui num 9 e num 10. Então a diferença é muito alta. Então o contraste pessoal da N é alto, porque a diferença é alta. Eu tenho mais de 5 pontos de diferença entre entre um grupo e outro. Ahn, Agora, sempre que a gente for fazer esse teste, a gente faz isso com preto e branco. Então, eu pego uma foto minha, coloco em preto e branco, para eu conseguir analisar essa escala aqui e saber aonde que é que o meu contraste está. Muito bem, fiz esse teste, entendi essa teoria. Agora, como que eu aplico isso na minha vida? Para que que serve? Descobri, por exemplo, como a N, o contraste dela é alto. Ok, mas e daí? O que eu faço com isso? O que me adianta saber que o contraste dela é alto? Isso serve para a gente saber escolher cor de armação de óculos, o quanto o meu batom pode ser intenso ou mais apagado, o quanto eu posso fazer mechas no cabelo, o quanto as roupas que eu vou usar pode ter uma estampa mais forte ou uma estampa mais apagada. E agora vai ficar bem fácil de entender. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é a escala. Aqui a gente tem três princesas da Disney. E é muito fácil ver o contraste de cada uma aqui. A Branca de Neve, por exemplo, ela tem um alto contraste. Ela tem a pele muito clara e os olhos, o cabelo, a sobrancelha, tudo muito escuro. Então, o contraste dela é muito alto. Olhem para a roupa dela. Em algum momento na vida de vocês, vocês acharam a roupa da Branca de Neve estranha? Eu duvido. Normalmente todo mundo sempre achou a Branca de Neve uma figura muito bonitinha. E a roupa dela replica, ela repete o contraste do rosto dela. A roupa dela é feita de cores muito contrastantes. Então eu tenho vermelho, eu tenho azul claro, azul escuro, eu tenho branco da lapela, eu tenho amarelo da saia. Esse monte de cores assim, bem contrastantes uma com a outra, se você pensasse no seu dia a dia, vou colocar uma roupa com vermelho, azul, branco, amarelo, seria meio estranho, mas para ela fica bom, fica harmônico, porque ela está repetindo exatamente o contraste que é alto da pele dela. Já a Elsa é uma princesa já de cabelo muito claro, olho muito claro, sobrancelha muito clara. Então o contraste dela é baixo, a diferença das cores é baixa. A roupa dela vai ser um tom sobre tom de azul, bem sutil. Isso dá continuidade da beleza dela. Já a Pocahontas, ela tem um contraste médio. Ela tem uma pele de média a escura e um cabelo bem escuro. A roupa dela também segue um tom sobre tom, só que daí ela usa adereços, por exemplo, escolar ou a tatuagem no braço, de uma cor mais forte, para dar ali um equilíbrio. Se ela tivesse só com o vestido, seria pouco, seria muito baixo o contraste para ela. Então, ela, para
aumentar um pouquinho o contraste, ela usa os acessórios. Ela também usa um batom um pouco mais forte. Então, isso faz com que a imagem toda fique em harmonia. É você entender qual é o seu contraste natural do seu rosto e repetir isso nas suas roupas, nos seus acessórios. Quando a gente vê essas imagens em preto e branco, fica bem claro. Olha como o cabelo e a pele é bem escuro e claro, e a roupa aqui ela também tem essa continuidade de escuro e claro. Olha a Elsa, como a pele, o cabelo, o olho é muito claro, e a roupa também fica tudo muito claro no preto e branco, com uma continuidade de cinzas claros. E aqui a Pocahontas, que tem uma pele média e um cabelo escuro, a roupa aqui é um tom sobre tom mais claro, com acessórios um pouco mais escuros. Então, isso faz com que a imagem fique harmônica. Ah, eles fizeram isso de propósito? Com certeza. Porque isso são características que quem entende tanto de coloração quanto de quem é artista plástico, design, é uma das coisas que as pessoas aprendem para lidar com imagem, com desenhos, etc. Agora, eu quero que vocês pensem na cabeça de vocês. Em algum momento da vida de vocês, vocês colocaram uma roupa, vocês provavelmente têm uma blusa, um vestido, alguma coisa assim, que não tá novo, mas toda vez que você coloca essa roupa, você sai na rua, você ouve elogio. Sempre alguém fala, como você tá bonita! Nossa, que bonita que você tá hoje! E aí você olha assim e fala assim, gente, mas tipo, ó, essa roupa é velha. Eu nem lavei o cabelo hoje, mas é uma coisa que acontece. Porque provavelmente essa roupa que você está usando, ela tem as características que repetem as características da sua pele. Então ela fica em harmonia com você. Diferente disso é quando, por exemplo, você coloca uma roupa e sai na rua e você ouve o seguinte comentário: Que blusa bonita! Que vestido bonito! Ninguém está falando de você, estão falando da sua roupa. Isso significa que a sua roupa chegou na sua frente. Então não quer dizer que tá feio, mas ela tá brilhando mais que você. A harmonia a gente procura repetindo para que a gente fique harmônica no total, para que nada. A roupa ela tem que levar a nossa beleza e não ser mais bonita que a gente, não brilhar mais do que a gente. Quem tá falando? Ah, Neuza. Acontece também de a gente usar uma roupa. A Neuza falou que ela usou uma roupa e falaram que não estava boa, não usou mais. Porque provavelmente ela não estava em harmonia com a sua coloração ou com o seu contraste. Pode ter te deixado mais apagada, mais triste, com uma cara às vezes mais pálida. O mesmo se. Daí ele perguntou: o mesmo se aplica maquiagem? Sim, o mesmo se aplica maquiagem. Quando às vezes você tem uma beleza muito mais suave e você utiliza uma maquiagem muito forte, você tem um contraste baixo e usa uma maquiagem com um delineado muito forte, um batom muito forte, pode ser que você ou não fique bonita ou fique muito mais forte do que deveria e chega na sua frente. Acontece o contrário também. Uma beleza já de um contraste mais alto, usar uma maquiagem muito apagada ou não usar maquiagem nenhuma, às vezes vai dar aquela impressão de que tá faltando alguma coisa. Tá meio apática. Você tá com dor de cabeça hoje? Você comeu? Tá meio pálida? Acontece isso exatamente por conta do contraste. Olha o que acontece quando a gente usa o contraste errado na nossa vida. Aqui, por exemplo, a gente tem a Branca de Neve com uma roupa da Elsa. É muito suave para ela, fica com cara de pijama. É muito pouco para ela. E aqui a gente tem a Elsa com a roupa da Branca de Neve. E aí, primeiro a gente vê a roupa, depois a gente vai notar que é a Elsa que está vestida de Branca de Neve. É esse o efeito que dá quando a gente não respeita o nosso contraste pessoal. Fica uma coisa um pouco discrepante. Isso aqui é muito interessante de ver, assim. Não quer dizer que elas estão feias, mas é que alguma coisa não tá ali encaixando certinho, né? Aqui, por exemplo, é pouco para ela. A manguinha acabou ficando numa cor escura, mas no geral é pouco para a beleza dela.
E aqui é demais, é muito na frente dela, né? Existem, agora vamos para a vida real, mulheres reais, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a apresentadora Angélica, que é um contraste baixo. Ela já tem a pele muito clara, os olhos claros, o cabelo claro. Aqui a Thaís Araújo já tem um contraste mais médio. A pele já é mais mediana e o cabelo e olhos são escuros. E aqui a Cléo Pires, que é uma atriz brasileira, ela tem a pele muito clara, o cabelo, os olhos, a sobrancelha, é tudo muito escuro. Então, quando a gente coloca em preto e branco, isso também fica muito nítido. A pele negra. A pele negra não é todo mundo de contraste médio. Não pensem assim. A pele negra pode ter desde uma pele muito clara até uma pele muito escura, e isso também muda o contraste. Por exemplo, aqui é uma negra com a pele clara e com o cabelo claro, então o contraste dela é baixo. Aqui é uma pele negra bem retinta, bem escura, com cabelos e olhos escuros. Então é um contraste baixo também, mas é um baixo escuro. Olhem como a blusa dela é exagerado demais para a beleza dela. Como a blusa chega antes. Porque ela causa até um contraste contra a própria pele. E fica muito forte para ela. Aqui já é um contraste médio, de uma beleza negra, né? Então, uma pele mais média com cabelo escuro. E aqui, um contraste alto, uma pele clara com o cabelo escuro. Então, contrastes diferentes, independente da tonalidade de pele. Então, que isso fique claro, tá? Aqui, vou dar exemplo para vocês de estampas, né? Isso aqui no contraste baixo, então são uma oposição de cor bem suave. É um branco com um cinza claro. Aqui no mais médio é um branco com um cinza mais forte. E no contraste alto, o que ficaria, o que ela seguraria melhor já é um branco e preto. Aqui já no colorido, né, para a gente ter uma visão melhor. Então, cores mais suaves entre elas. Aqui já uma diferença mais ou menos. E aqui uma diferença bem brusca, que seria, por exemplo, branco e preto, ficaria bem para ela. O que aconteceria, por exemplo, dessa atriz aqui, que tem um contraste baixo, usar uma blusa preto e branco, primeiro você vai ver a blusa, depois você vai ver a moça. E se uma beleza de alto contraste usar uma estampa tão clarinha assim, vai parecer que tá de pijama. Aqui é a mesma coisa para as peles negras, né? A mesma linha de raciocínio. Então, suavidade no contraste das cores para o contraste baixo. Aqui no contraste baixo e escuro, também uma transição mais suave entre as cores, mas de cores escuras. Aqui uma transição de cores mais média e aqui uma transição de cores mais forte. Eu sempre coloco, às vezes, exemplos com cor preto e branco, porque é o mais forte, mas não necessariamente precisa ser só o preto e branco, tá, gente? Não fiquem achando que, eu tenho alto contraste, pode ser só o preto e branco. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho preto, branco e vermelho. Aqui eu tenho roxo, preto, branco. Então, assim, não necessariamente é só o preto e branco que funciona para alto contraste. E aqui é aquela pergunta que me fizeram se na maquiagem também impacta. Olhem só como impacta. De novo, não estamos falando sobre feio ou bonito. Ela é belíssima, ela não vai ficar feia de jeito nenhum. Mas olha o que acontece quando uma beleza de baixo contraste usa uma maquiagem, uma roupa de um contraste muito alto com a pele dela. Tudo chega antes. Primeiro você vê o batom, o brinco, o delineado do olho, a blusa preta, para depois ver a pessoa. E isso faz com que ela fique para depois. Não quer dizer que tá feio, mas assim, é uma imagem mais impactante. Isso pode ser feito de uma maneira intencional, né? Em relação à estratégia de imagem, você quer uma imagem mais chocante, porque você já tem uma imagem muito angelical, mas isso tem que ser feito assim, com consciência. Mas no geral, é esse o efeito que dá quando você tem um contraste baixo, por exemplo, e usa uma maquiagem, uma roupa, tudo de um contraste mais alto. Aqui, por exemplo, ela tinha o cabelo natural dela bem escuro e ela baixou o tom para um loiro. Ah, então quer dizer que ela não pode ser loira?
Poderia, mas ela teria que respeitar alguns pontos importantes. O primeiro é não clarear o cabelo desde a raiz, porque isso baixa o contraste dela. O contraste dela é médio alto. E olha só, aqui ela ficou com um contraste baixo. Só que como isso não é o natural para ela, dá esse efeito ruim. O cabelo dela ficou praticamente da cor da pele. Ela ela tentou virar um baixo contraste. Só que ela não é. E aí dá esse efeito assim que ficou meio encardido, ficou. A gente tá entre amigas aqui, a gente vai poder falar. Ficou cara de pobre. Olha só a diferença aqui, belíssima. Parece que tem milhões na conta, deve ter milhões na conta. E Ô, aqui, Milton, como chama política, pai? oi? Desculpa, desculpa. E aqui ela ficou com um ar muito mais empobrecido, né? Principalmente porque o que ela deveria ter feito aqui se ela quisesse pintar o cabelo nesse tom. Esse tom é muito claro para ela. Ela é de uma cartela provavelmente escura e ela tem um contraste médio alto. Então, ela poderia ter feito mechas, né, para ainda garantir um pouco de escuridão no cabelo. A raiz dela deveria continuar escura para fazer o link com a sobrancelha. Daria uma segurada, tá? Do que parece, parece caiu. Ficou brega, é. Parece Erika Hilton, é. Enfim, não vamos discutir política. Aqui é um caso que vocês devem ter acompanhado no último ano, que é a Marina Rui Barbosa, belíssima, ruiva natural, uma das poucas mulheres ruivas aqui no Brasil, assim, de destaque. Sempre foi muito requisitada e muito conhecida, principalmente por esse fator, por ser uma ruiva natural. E ela, por 10 milhões de reais, ela aceitou passar por uma transformação e ficar loira com a marca Truss. E aí ela ficou envelhecida. Gente, essas fotos têm a diferença de 1 ano e meio. Olha como envelheceu o semblante dela, como apagou, como ficou pálida. Ah, ela não pode ser loira? Pode, pode sim. Principalmente porque ela é de uma cartela de primavera. É a mesma cartela da Angélica. A Angélica a gente viu lá atrás, loirinha, do olho azul, cadê a Angélica? Aqui. Ela é da mesma cartela da Angélica. Ela poderia sim ficar loira. Esse tom de loiro para ela está na cartela dela. Mas por que que envelheceu tanto ela se é uma cor que, em teoria, favoreceria a beleza dela? Se tá na cartela dela, se era uma opção para ela. Porque ela não respeitou o contraste pessoal dela. Ela é de um contraste médio. E aqui ela ficou um contraste muito baixo. Então, é um ponto muito importante. Não adianta simplesmente você saber qual é a sua cartela, saber se você é primavera, se você é verão, se você é outono, se você é inverno. Cartelas de outono e inverno são cores mais escuras. Cartelas de primavera e verão são cores mais claras. Ela respeitou a cartela, mas não respeitou o contraste. Agora eu vou salvar isso aqui e vocês vão ver. Ela clareou a sobrancelha também, se vocês conseguirem notar aqui. Olha só. Se ela tivesse mantido a raiz num tom natural e não clareado a sobrancelha, ela teria conseguido manter o contraste e não daria essa aparência tão envelhecida que deu. É nítido, gente, é nítido. Então, é importante que a gente respeite o nosso contraste natural e não faça esse tipo de cagada. Hoje em dia, tá muito comum, aqui no Brasil, pelo menos, uma moda muito grande de clarear o cabelo e clarear a sobrancelha também. Tem limite, não funciona para todo mundo, tá? Uma frase que eu gosto muito de falar: você não é todo mundo. Então, o que funciona para uma não vai funcionar para outra. Claramente não funcionou para Marina Rui Barbosa, independente dela ser linda. Isso é importante. Não é em relação à beleza da pessoa. A pessoa pode ser belíssima e pode conseguir ficar ruim fazendo escolhas que não sejam de acordo com as características técnicas dela. Aqui, por exemplo, a gente tem.
mas a gente vai falar de roupa, né? A gente estava falando sobre a cor do cabelo, como o contraste influencia, e aqui a cor da roupa. Aqui é uma beleza de alto contraste. E olha como ela de preto e branco fica bem, fica muito bem. E aqui é uma blusa de uma estampa clarinha que ficou com cara de pijama. Ela precisa de mais contraste nessa roupa. E aqui uma beleza negra de baixo contraste. Olha como na primeira blusa ela fica praticamente uma pintura. Fica linda, fica elegante. Aqui não fica feio. Porém, primeiro você vê a blusa, depois você vê a moça. De novo, não respeitou o contraste dela. O contraste dela é baixo e ela tá usando uma blusa de alto contraste. Aqui é a mesma situação. Aqui, a beleza é alto contraste, um cabelo muito claro, um cabelo muito escuro, uma pele muito clara. E olha só, uma estampa mais viva, né? Mais de alto contraste. Ela fica super bem. E aqui uma beleza de contraste mais baixo, um cabelo claro, uma pele clara. E a roupa, ela fica meio pintura também, ela fica harmônica. Já aqui, parece que dividiu em dois. Você tem uma mulher até aqui e outra mulher daqui para baixo. Fica com a cara, parece estar pelada. Aqui ela não parece estar pelada. Aqui parece uma imagem refinada, mais elegante. E aqui ela parece que tá com um vestido, tipo, tá se escondendo, tá pelada. E aqui acontece dela ser um baixo contraste e usar uma roupa muito estampada, uma estampa de muito alto contraste e ficar para depois. Primeiro ver a roupa, depois ver ela. O que não acontece aqui nesse caso. Aqui você vê a roupa, você vê a moça, você vê tudo. Dá para usar esse efeito intencionalmente, se sim, exemplos. Estamos vendo exemplos aqui, por exemplo. É, se você, por exemplo, quiser, você tá num, vai, vamos supor, você tá numa novela, isso acontece muito nas novelas. Quando eles querem deixar uma mulher com uma imagem, fazer uma caracterização de uma personagem para que ela pareça uma mulher mais pobre, uma mulher de uma classe mais baixa, que tá passando por dificuldade, tá muito triste, tá não sei o que, eles fazem exatamente isso. Eles pegam alguém, vai de um alto contraste e colocam numa roupa de baixo contraste. Isso vai empobrecer a imagem. Ou se não, a mulher ela tem um baixo contraste e daí eles colocam uma roupa muito berrante assim nela. Também vai dar essa brigada visual e aí vai aparentar que ela não tem, que ela não é elegante, que ela não tem um conhecimento técnico. Eles fazem muito isso na televisão. É muito nítido. Se vocês quiserem um exemplo, teve uma novela agora, recente, que tinha Thaís Araújo. Ai, eu não vou lembrar o nome da novela agora, caso vocês me lembrem, me colocam aqui nos comentários. É, ela fez uma novela onde ela era a Raquel. Acho que era Vale Tudo, Vale a Pena? Não lembro. Ela começava a novela pobre e depois ela ia. Alguém colocou aqui no chat. Vale Tudo, isso. Ela começava a novela pobre e depois ela ficava com dinheiro. Vejam a figuração, o figurino dela quando ela era pobre e quando depois ela ficou rica. Como muda completamente. Eles fazem exatamente esse tipo de estratégia aqui. Aqui, peles frias e peles quentes. Então, peles frias são mais claras não, mais rosadas e mais acinzentadas. E a pele quente já é uma pele mais amarelada. Aqui a gente tem a Anne Hathaway e a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen eles fazem uma estratégia muito interessante com ela. A Gisele é garota propaganda da Vivara. Eu acho que até hoje ela é garota propaganda da Vivara e que é uma loja de joias, para quem não conhece, aqui no Brasil. Ela estampa muitos logos, assim, você vê nas lojas, no shopping, fotos enormes dela, e ela é uma beleza quente, e ela ficaria muito melhor com dourado, com joias douradas, com ouro amarelo, do que com ouro branco, porque o ouro branco, o prata, seriam cores frias. E olhem só isso aqui. É muito comum eles colocarem joias prata ou ouro branco
nas campanhas da Gisele. Por que que eles fazem isso? Será que ninguém lá sabe que ela é de uma tonalidade quente e que ela ficaria melhor com dourado? Sabem sim. Eles fazem isso para a joia chamar a atenção. Para a joia chamar a atenção acima da beleza da Gisele. Porque quando ela usa dourado, a joia some na pele dela. Fica tão harmônico que você quase, tipo, é tudo complementar. Agora aqui a gente vê a joia aparecendo acima dela. Então eles usam isso propositalmente na estratégia, tá? Aqui só voltando, peles negras também têm tons frios e tons quentes, tá? Pele fria da pele negra ela vai ser ou mais rosada ou mais acinzentada, e a pele quente vai ser mais dourada. Então não se enganem, não é porque alguém é moreno ou é negra que obrigatoriamente a pele é quente. Pode ter variação também em ser pele fria. E eu já falei lá atrás, existe mais uma variação, que é a pele oliva. Ela aparenta, essa aqui é a Juliana Paz, uma atriz brasileira, ela aparenta ser uma pele quente, porque é morena, parece que ela é amarelada, mas quando ela usa roupas e maquiagens de tom quente, por exemplo, laranja, ela fica inteira laranja. Olha o efeito que deu. Ela fica uma cor só, parece que fez bronzeamento artificial com o Trump. Fica muito ruim. Ela sofreu muito durante a novela Caminho. Ela tem uma entrevista que ela fala que ela sofreu bastante no Caminho das Índias, porque colocavam ela de amarelo, de laranja, de vermelho, e ficava muito ruim, né? Ela ficava com a pele muito amarelada, porque ela tem o subtom oliva. Parece amarelo, mas na verdade o subtom é frio, é neutro frio. É um subtom esverdeado. Então ela vai ficar muito melhor com tons roxos, rosas, azuis, por mais que ela pareça ser amarela. E isso é uma coisa, meninas, que a gente só consegue descobrir fazendo o teste mesmo, para saber qual é certinho o subtom. E para também, por exemplo, parece amarela, aí ela compra uma base, um corretivo de subtom quente e fica feio. Ela precisa de base, corretivo de subtom neutro frio. Outro detalhe importante aqui que eu vou dar para vocês: não existe pele neutra 100% neutra. Não existe. Se alguém falar isso para vocês, está errado. Existem 4 subtons de pele: a pele quente, a pele fria, a pele neutra quente e a pele neutra fria. Neutro completamente, ninguém é. Para algum lado ele vai cair. E novamente, isso a gente só consegue descobrir fazendo o teste. Aqui, mais uma mostra, né, como uma beleza de pele quente. Quando usa maquiagens de pele fria, tudo muito mais azulado, mais rosado, olha a impressão até de empalidecimento, ficou até mais chupado, mais triste, mais magro o rosto. E aqui ele já traz mais vivacidade. Então, quando você erra o subtom da maquiagem, também dá esse efeito ruim. Aqui é a mesma coisa, ela é de uma cartela provavelmente de outono, de cores escuras, de cores quentes, de um contraste mais alto. E aí você vai para cores. Quem viveu sabe, na época do batom Snob, isso aqui foi, acho que há uns 15, 20 anos atrás, isso aqui era um marco, todo mundo querendo usar esse batom rosinha chiclete aqui. E claramente isso aqui não era para todo mundo, inclusive para mim. E fica horrível. Olha lá como fica pálida, apagada, né? A beleza. Tanto na cor da roupa quanto na cor da maquiagem. São dois erros aí. Cores muito claras, baixando demais o contraste dela, que o contraste dela é mais alto, e o erro na cartela também, porque a cartela dela era uma cartela mais quente e escura, né? Aqui é a história do loiro, isso aqui é muito comum. Quando a gente começa a ficar loira e a gente vai cada vez ficando mais loira, mais loira, mais loira. E eu já passei exatamente por isso. Eu falo com propriedade, porque eu posso falar que a gente vai ficando cada vez mais loira e ficando cada vez mais. E às vezes a gente erra o tom de loiro. A pele tem um tom de loiro quente, amarelinho, e aí você vai
para um loiro muito platinado e fica parecendo uma múmia. Olha lá, como não fica bom. Quando você erra o tom do subtom, né? Que não combina com a sua pele. E esse aqui, gente, quem é internacional aqui, quem não é do Brasil, talvez aí onde vocês estão, vocês não vejam muito isso por aí, mas aqui é bem comum, que é o loiro Brasil. Grande parte das brasileiras tem o tom do cabelo, né, escuro. E aí a gente quer ficar loira, a gente começa com luzes, né, mechas finas de tom loiro. E dá esse aspecto de cor de rato. Então isso é bem característico aqui do Brasil. Esse loiro aqui, ele não fica bem para 80% das pessoas. E 80% das pessoas é muita gente. E eu me incluo nessa também. Eu já fiz esse tipo de coisa aqui no cabelo. Aí tá a prova para vocês verem. Contra fotos não há argumentos. Eu fui 18 anos loira e eu achava que eu tinha que clarear o cabelo desde a raiz para ficar bom. E quanto mais eu clareava o cabelo, pior ficava. E assim, olhem bem para essa foto. Eu tô maquiada nessa foto. E olha como o aspecto é empalidecedor. Parece que eu tô muito mais velha até nessa foto. De novo, cometi os dois erros. Baixei demais o meu contraste, né? O cabelo ficou praticamente no tom da pele, né? De tão claro. E um loiro muito frio, muito acinzentado, para uma pele como a minha, que é mais quente, que é mais amarelada. Então, é nítido o como contraste pessoal é uma coisa importante para todas vocês, para todas nós. Eu vou mandar para vocês essa escala, tá? No grupo. Cadê? Essa escala, para que vocês façam o teste de vocês e descubram qual é o contraste pessoal de vocês. Então, vocês vão pegar uma foto de vocês e vão colocar na saturação da foto, entrar lá na edição e colocar saturação zero na edição. Como a gente vai fazer isso, é importante frisar bem que não adianta pegar uma foto e colocar um filtro preto e branco. A gente tem que pôr a saturação no zero. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com vocês, com uma foto aqui, uma foto qualquer aqui. Então, tem uma foto qualquer aqui, vou lá em editar em algum lugar. Deixa eu baixar mais aqui. Não vai em filtros, tá? Não vai em filtro. Ó, preto e branco não é o certo. Vão em ajustes. E aí, deixa eu ver se tem aqui, olhos vermelhos. Aqui ele vai ter preto e branco, mas a gente procura um item chamado saturação. Ah, que bom que aqui exatamente não tem, mas para daí a gente deixar a foto efetivamente em preto e branco, tá? E daí a gente vê a cor da pele, qual é o número que dá e qual é a cor da olhos, sobrancelhas e raiz do cabelo. Ah, o meu cabelo está tingido. É importante que você veja a cor bem certinha da raiz. Ah, meu cabelo está tingido desde a raiz. Então, pega uma foto sua mais antiga com o seu contraste original. Porque o contraste original, gente, ele sempre vai falar mais alto. Ele sempre vai brigar com se você baixar demais o contraste atual. Então, por exemplo, se o cabelo dela aqui tivesse loiro, então aí a gente falaria que ela é um baixo contraste. Só que provavelmente ela não estaria harmônica com o cabelo muito loiro, porque o contraste natural dela é alto. Então, mas então o natural é o mais harmônico? Não necessariamente. O natural ele é harmônico, mas a gente tem outras opções também que sejam personalizadas que podem ser harmônicas também. É só a gente respeitar isso. Então, isso aqui serve para que vocês descubram o contraste de vocês, se é alto, médio ou baixo. E aí, por exemplo, eu tenho um contraste que ele é médio alto.
Eu vou ficar bem com batons que tragam mais contraste para o meu rosto, então batons de tom mais forte, é, roupas que eu tenha uma cor mais escura, um contraste mais alto. O meu cabelo, hoje em dia, estando já na cor que é favorável, né, para minha cartela, que é um castanho escuro, mais quente, também já ajuda muito. Ah, mas eu quero usar alguma coisa que esteja fora da minha cartela ou do meu contraste. Eu não posso usar. Tenham ciência de uma coisa: tudo isso que a gente está conversando são especificações técnicas. Você usa se você quiser ou não. A informação está aí. Você pode. A gente não necessariamente pode estar harmônica todo dia, toda hora. Ah, eu tenho uma blusa rosinha que eu gosto muito dela. Tudo bem, usa, não tem problema. Você sabe que aquilo não é o melhor, mas é uma opção sua. Então, armação de óculos, por exemplo, como o meu contraste é médio-alto, eu sustento uma armação que seja de uma cor mais escura, que seja mais em contraste com a minha pele. Eu não preciso usar, por exemplo, uma armação muito clarinha. Ela vai sumir no meu rosto, a não ser que essa seja a minha intenção. Eu quero uma armação que suma no meu rosto, então vou procurar uma armação de baixo contraste. Agora, eu quero que o óculos ele seja ou harmônico ou que ele tenha um destaque, uma armação de cor mais forte vai evidenciar porque vai estar de acordo com o meu contraste. O meu contraste não é alto, ele é médio alto. Ele é um médio indo para um alto. Então, uma armação preta, por exemplo, para o meu contraste ia ficar muito forte. E aí, o óculos ia chamar mais atenção do que eu. Então, para mim, o ideal seria um pouco não tão alto contraste. Um óculos marrom, uma estampa de tartaruga na armação, ficaria melhor para mim, tá? Voltando aqui. Eu vou mandar aquele nível para vocês, aquela escala tonal, para que vocês possam fazer o teste de vocês. E aí, se vocês ficarem com dúvida, me mandem, que daí eu ajudo vocês a descobrir o contraste de vocês certinho para validar se tá ok ou não. A coloração pessoal. Agora vem um momento de venda. A coloração pessoal que eu faço, tanto online quanto presencial. Se você morar aqui em São Paulo, se você for aqui em São Paulo, eu vou até a sua casa, até o seu escritório, com todo o meu equipamento, iluminação, tecido, tudo, e custa R$ 450. Se você não for de São Paulo e quiser fazer online, de novo, eu faço online, eu tenho conhecimento de muito tempo já de vivência com isso. Sempre quando, até para eu conseguir atender online, só abrindo isso aqui para vocês, sempre quando eu vou fazer a coloração de uma pessoa presencialmente, antes de fazer presencial, eu já faço estudo da pessoa online. Eu já vejo online. Quando eu chego para fazer presencial, eu praticamente só tenho certeza da cartela. Eu já chego lá praticamente tendo certeza do que eu vou ver. Então, assim, eu tenho muita confiança em fazer o teste online também, para quem gostaria de fazer online. Ah, não, mas eu entendi que seria mais interessante no presencial. Então, procurem na região de vocês alguém que faça o teste com vocês. Mas eu faço online também. Comigo, vocês recebem uma cartela uma mini cartela para que vocês carreguem na bolsa com essa cartelinha aqui, com um resumo das suas cores, para que você ande com isso aqui na bolsa e facilite seu dia a dia. Tipo, ai, tô numa loja, tô na dúvida, tá aqui as melhores cores para você escolher a sua blusa, a sua maquiagem. Você ganha essa mini cartela. Eu faço um dossiê personalizado com mais de 50 páginas, com tudo que a gente conversou sobre a sua coloração, depois, né, do teste, explicando tudo que a gente viu ao vivo. Eu registro isso num documento para que você possa consultar sempre. E dentro desse documento, deixa eu abrir um aqui para vocês verem, eu faço simulações visuais também, para que vocês consigam ver uma. Deixa eu abrir um aqui.
esse aqui é masculino. Deixa eu abrir um feminino aqui. Só para vocês terem uma ideia do que é o trabalho. Então, aqui, por exemplo, eu deixo lá definido qual é o contraste da pessoa, as estampas, a cartela dela, o que ela vai receber de cartela. Tem exemplos de looks, tá? Para que a pessoa veja possibilidades de como usar aquela cartela. Então, eu deixo também possibilidades aqui. Falo sobre bolsas, metais, joias, óculos, estilo de óculos, como outras características da cartela, maquiagem, qual é a base ideal, qual é o corretivo ideal. Eu dou número da base para que vocês saibam qual é o número da base que vocês têm que comprar, o número do corretivo. Também tem a parte de blush, de batom, com exemplos mundiais, assim, por exemplo, da MAC, para que vocês tenham ideia do que funciona para vocês. Olha lá, de paleta de sombra, batom. É bem assim, para você ter um material completo e não errar. Cabelo, eu mostro os cabelos que ficariam bom para você e eu faço simulações para que vocês vejam em vocês mesmas, né? Tipo, quais tons de cabelo que não ficaria bem para você e quais tons ficariam bem para você, para que você tenha real noção disso na hora das suas escolhas. E aqui mais exemplos. Então, é um dossiê super completo para que vocês tenham sempre esse material à mão. Também tem acompanhamento durante 6 meses por WhatsApp. Então, caso você esteja numa loja, viu uma cor de blusa e falou assim: ai, será que tá certo? Será que não tá? Me manda uma mensagem, eu ajudo vocês ali online na hora, certo? Como estamos no mês das mães, eu tenho uma promoção de análise mãe e filha. Não precisa necessariamente ser mãe e filha, pode ser duas pessoas aleatórias juntas por 749. Então tem um desconto aí de R$ 900 por 750. Então tem um bom valor aí de desconto, duas pessoas fazendo juntas. Se você for de São Paulo, a análise precisa ser feita no mesmo dia. As pessoas têm que estar juntas. Se for online, o nosso primeiro contato é junto também e depois a resolução é separada. Então, essa é uma promoção que eu estou dando aqui para vocês. E eu também faço toda a parte, né, da consultoria de imagem. A coloração é uma perna só. Existem três pilares para coloração, para a consultoria de imagem. A primeira é a coloração pessoal. O segundo é a identidade corporal, é entender, assim como quais as cores que funcionam melhor para vocês, qual é o tipo de corpo, a estrutura do seu corpo e quais peças funcionam melhor para esse corpo. E o terceiro é a parte de estilo, que é a parte de estilo e estratégia. Como que eu quero me apresentar para o mundo, como eu quero ser vista. Independente do meu gosto pessoal ou atrelo, eu sempre respeito o gosto pessoal da cliente ao que ela quer de estratégia, tá? Este serviço completo custa R$ 1.500, 1.497. Dá para parcelar em até 10 vezes no cartão. E aqui, para quem participou daqui hoje, tem 10% de desconto em cima desse valor. E lembre-se que você não é todo mundo. É importante que vocês respeitem a beleza de vocês. Muitíssimo obrigada por quem participou até aqui, por quem ficou até aqui comigo, tá? Me sigam no meu Instagram. Lá eu dou dicas diárias sobre todo esse universo, tanto de imagem, de coloração. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto que a gente conversou aqui hoje, é só me mandar mensagem, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu normalmente junto tudo o que eu já ouvi de dúvida por aí, tento sanar, assim, falar tudo aqui, mas sempre pode ser que ficou alguma coisa. Não? Alguém quer falar alguma coisa? Então, ok. Meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Fico muito feliz que vocês estiveram aqui e eu espero que esse conhecimento
ajude vocês no dia a dia, tá certo? Qualquer dúvida, eu tô lá no WhatsApp e no meu Instagram. Podem mandar uma mensagem à vontade. Se vocês ficarem com dúvida no contraste, o pessoal de vocês me mandem também e eu vou passar lá para vocês a escalinha, tá certo? Muito obrigada. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Thaís. Obrigada, obrigada, pessoal. Beijo para todos.